atual produção jornalística brasileira, ela se caracteriza por uma grande inversão de valores. Eu já tive mais de uma oportunidade de dizer isso, que antes a mídia ela relatava os fatos para que as pessoas extraíssem as suas conclusões. E hoje em dia ela vomita conclusões e as pessoas têm que adivinhar se o fato é verdadeiro ou não. Olha, eu acho que as pessoas elas ainda confiam mais na capa do jornal tradicional, mas a informação agora é uma via de mão dupla. Então, a pessoa ela não está simplesmente ali passiva em relação à informação, ela questiona e ela tem os meios aí de vocalizar qualquer discordância que ela tenha em relação com aquilo que está sendo veiculado. Eu vejo com bons olhos que anônimos participem desse processo de informação. Eu não acho isso uma coisa ruim. O melhor jornalista do país é o Felipe Moura Brasil. Ele tem uma técnica sem precedentes. Eu já tive a oportunidade de testemunhar em primeira mão a capacidade de síntese, de análise, de explanação, a habilidade narrativa, a organização de pensamento, uma habilidade extrema em esmiuçar, esclarecer os fatos. Eu acho que isso é um talento raríssimo. E como eu já tive contato com isso, eu posso afirmar que é uma habilidade extraordinária. Pior jornalista do país, eu nunca tive o desprazer de conhecê-lo, né? Agora, é certo que toda a imprensa marrom, a imprensa partidarizada, a imprensa a soldo, eles podem ser considerados aí de uma forma coletiva. Sempre há risco de fanatismo, né? Tem um filme excepcional chamado Die Welle, A Onda, em que, o enredo é bem simples. Para provar que o fascismo é uma possibilidade real mesmo na atualidade, o professor começa a fazer uma série de experimentos, uma certa engenharia social com a sua classe, por extensão com o colégio, dentro de uma narrativa de culto e de sensação de pertencimento. Então, o fanatismo ele é sempre um risco, independente do viés ideológico, se for à direita ou à esquerda. A gente tem que estar vigilante e manter o nosso ceticismo alerta para que isso não aconteça. O Fefito me tornou uma pessoa mais paciente, me tornou uma pessoa mais tolerante e as discussões e a postura cordial e respeitosa que eu me sinto na obrigação de demonstrar, mesmo discordando da maioria das ideias políticas dele, me fazem ser uma versão melhor de mim mesmo. Então, por isso eu sou muito agradecido. Eu acho que o que eu posso ajudar o Fefito é na quebra de estereótipos. Ele com certeza, não só ele, como várias pessoas aí da ala progressista, têm uma visão muito estereotipada do que é a direita. Eles pensam na direita como uma coisa anacrônica, truculenta, sem empatia, e eu procuro demonstrar ser o oposto disso, tanto na nossa relação profissional como na relação pessoal também. O politicamente incorreto ele passa dos limites quando a liberdade de expressão é utilizada como pretexto
para a humilhação e para a ofensa gratuita. Eu acho que a pior política pública defendida pela direita seria na ala da direita reacionária. Então são setores que focam muito na questão da estatização, né? Então no controle do Estado sob pretexto aí da soberania nacional, incluindo medidas protecionistas em relação ao comércio exterior. Então nesse sentido há um conflito com os princípios de liberdade econômica que eu acredito. A melhor política pública defendida pela esquerda não é uma política pública, é um olhar para o social, que é muito importante aqui, não se confunde com justiça social, mas é simplesmente enxergar ou dar mais protagonismo para a experiência humana real diante das ações do Estado. Então, como que isso vai impactar a vida daqueles mais desassistidos, menos afortunados. Eu acho que esse olhar é muito importante e a gente tem muito a aprender com ele. Eu entregaria o mandato presidencial pro ex-juiz e pro ministro Sérgio Moro, porque eu acredito que o combate a mazela da corrupção é uma prioridade absoluta e a reformulação do nosso direito penal é fundamental para acabar com a cultura da impunidade e que tem uma série de ramificações sociais, inclusive do ponto de vista pedagógico e educacional. Eu acho que lei e ordem são pré-requisitos para qualquer sociedade que se pretende civilizada e que quer avançar. Sem dúvida nenhuma, a gente deveria apagar da nossa história a Dilma Rousseff. Ela foi responsável, quase que individualmente, pela maior recessão econômica da história do país. Ela conseguiu a proeza de desagradar uma série de setores concomitantemente. Ela cometeu estelionato eleitoral e serviu aí como o pior do que a cleptocracia tem para oferecer. A figura que mais emburrece o debate público no Brasil é aquela pessoa que se acha dona da razão e que não apresenta a sua linha argumentativa ao trazer a público as suas conclusões. É a pessoa reducionista, a pessoa que acha que o bom debate se faz com palavras de ordem e coisas do gênero. E eu acho que essa é a pessoa que emburrece, aquela que não está disposta a debater e aquela que, quando vai debater, o faz de uma forma reducionista. A figura que melhor colabora com o nosso debate é o ouvinte. É a postura dele que vai definir aquele que permanece no debate, certo? Então, é o prestígio da audiência, é o compartilhamento, é a interação. Se não fosse graças aos ouvintes da Jovem Pan, por exemplo, eu teria durado um dia só na rádio, que foi o primeiro dia para o qual eu fui convidado para participar do Morning Show. Então, a figura mais importante para o debate político é o público e como ele interage com aquela informação e quem ele prestigia e quem ele desprestigia, né? Então, é a voz das pessoas que está sendo ouvida agora e isso, de certa forma, é revolucionário, mesmo a democracia sendo um regime já tão antigo na civilização. A figura mais admirável da esquerda brasileira é toda aquela pessoa que ainda não desistiu da realidade, que ela ainda considera
a ciência, a estatística, a história, para formar a sua opinião. Então, é uma pessoa que não está presa a narrativas, não está presa só à ideologia, mas que se atém aos fatos para elaborar a sua opinião. Uma pessoa específica? Melhor pessoa da esquerda? Eu falaria que é a minha cunhada, mas é porque eu gosto muito dela. A figura mais detestável da direita brasileira é justamente a figura que reforça o estereótipo da direita. Então, a pessoa truculenta, a pessoa anacrônica, a pessoa que tem um viés autoritário, todo mundo que, de alguma forma, reforça preconceitos que prejudicam o avanço da causa, que eu considero, na verdade, um esclarecimento. Eu acho que quando a gente joga luz sobre os fatos e a verdade, a natureza das coisas, ela aparece, é muito difícil a gente não se identificar com o liberalismo, o conservadorismo. E então, o reforço de preconceitos é o que mais atrapalha a disseminação do pensamento de direita no Brasil. Como derrubar o muro que separa o diálogo entre a esquerda e a direita? Olha, se eu soubesse a resposta para essa pergunta, eu já teria implementado ela. Porque eu adoraria estabelecer mais pontos de contato e construir pontes com o lado de lá. Mas dentro do contexto e consideradas todas as externalidades do momento histórico que a gente está vivendo, do momento político que a gente está vivendo, isso se prova um desafio, né? Eu todo dia me esforço muito, assim, fisicamente, inclusive, emocionalmente, intelectualmente, para chegar um pouco mais cedo, ler um pouco mais, ver referências diversas, pesquisar um pouco fora da minha bolha. E eu já disse uma vez que eu assumo o risco de ser mal interpretado na minha boa intenção, mas o fato é que eu sou um cara bem intencionado, eu realmente busco falar a verdade, eu não falo uma sílaba além daquilo que eu realmente acredito. E mesmo assim, eu sinto uma grande dificuldade de conseguir alcançar corações e mentes do lado de lá. Eu espero que aí com resiliência, com um pouco mais de experiência, de sabedoria e um exercício constante de humildade, de empatia, eu consiga um dia responder essa pergunta adequadamente.